Ladies and gentlemen, Senhoras e senhores, amados amigos, prezados irmãos e irmãs em Cristo, este é o irmão Frank, do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. Nós olhamos para trás para os muitos anos das bênçãos de Deus. Eu, pessoalmente, olho para trás há 50 anos no Ministério Internacional, após o Senhor ter me chamado no dia 2 de abril de 1962. Nosso tema principal permanece o retorno de Jesus Cristo, prometido por nosso Senhor propriamente em João capítulo 14. Mas nossa mensagem principal é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nossa pregação inclui o completo conselho de Deus, redenção, perdão, reconciliação, a nova vida em Cristo, o completo plano de salvação está sendo pregado e nós temos que ter as experiências que nós pregamos: salvação, cura, perdão, a nova vida em Cristo. Nós temos que saber que cada palavra de promessa se torna uma realidade. A redenção prometida, como em Isaías 53, onde o nosso Senhor e Salvador é mostrado na cruz do Calvário, morrendo por nossos pecados, sendo martirizado por nossas iniquidades e por suas pisaduras, nós fomos curados. Por seu sangue, nós somos salvos e reconciliados com Deus. Quando Isaías, pelo Espírito Santo, deu essa promessa, ainda cerca de 720 anos ainda estavam à frente para acontecer. Mas o que quer que Deus diga, e quando quer que Ele diga, não faz diferença, isto tem que acontecer. O tempo vem para cada promessa de Deus para que se cumpra. Mesmo quando nosso Senhor estava lendo de Isaías 61, em Lucas capítulo 4, e então fazendo a afirmação: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Assim, no nosso dia, a escritura está se cumprindo. Se lermos Mateus 24, especialmente, tantas coisas foram preditas, não somente guerras, rumores de guerra, terremotos e todas essas catástrofes que viriam sobre a terra, nações contra nações, e nós experimentamos essas coisas, especialmente na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e até mesmo hoje. Se olharmos para as nações, demonstrações aqui, rumores lá, governos não existem às vezes mais, tudo está em turbulência, tudo está como jamais foi antes, e não há solução para esses problemas, mas são sinais definitivos do próximo retorno do nosso Senhor e Salvador. Mas também em Mateus 24, nosso Senhor fala sobre falsos cristos, falsos profetas que enganariam a muitos.
Agora, qual é a diferença? Quem está certo? Quem está falso? Nós temos que saber. E para sabê-lo, nós temos que voltar à palavra de Deus. Você sabe, nós simplesmente temos que pregar a verdade sem compromisso. E eu estou feliz, eu necessito do favor de ninguém, eu não necessito do dinheiro de ninguém. Tudo que eu necessito é Deus estar comigo e confirmar a sua palavra com todos que creem na mensagem da hora, endereçada aos verdadeiros filhos de Deus. Assim, este é o tempo de Deus de restauração de todas as coisas. Assim como os judeus, de acordo com a palavra prometida, retornaram à sua terra natal, assim os crentes do Novo Testamento retornam à palavra de Deus, assim como foi pregada bem no começo. Os judeus tiveram que lutar por cada polegada e toda a terra está contra os judeus. Amados, nós temos que compreender também a igreja do Novo Testamento não cabe no concílio das igrejas. A igreja do Novo Testamento não cabe dentro desse mundo religioso, assim como Israel não cabe nas nações. Por quê? Porque Deus tem um propósito com Israel. E Deus tem um propósito com a sua igreja do Novo Testamento. E por isso, nós temos que tomar a nossa decisão para termos as mesmas experiências que nossos irmãos e irmãs tiveram bem no começo. Agora, olhando para o que Paulo, o apóstolo, escreveu aos Colossenses, é simplesmente tão maravilhoso sermos parte da palavra de Deus, ter as experiências, a graça de Deus, a salvação da alma. E amigos, eu não estou somente pregando, mas por experiência, eu conheço meu Senhor como meu Salvador pessoal. Aqui em Colossenses, capítulo 1, no versículo 14, o apóstolo escreve sobre Jesus Cristo, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, através do seu sangue. E no próximo versículo, ele nos fala quem é Cristo, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Há duas criações. Uma é a criação natural. E se você for Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, onde Jesus Cristo fala como o único que trouxe a nova criação à existência. E Paulo escreve aos Coríntios, e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim, a primeira criação que chegará a um fim, nós temos que ter uma nova criação em Cristo. Nós somos nascidos de novo. Nós nos tornamos novas criaturas em Jesus Cristo. Nós recebemos a vida de Deus. Todos que são predeterminados desde o princípio, mesmo antes da fundação do mundo ter sido colocada,
esses receberão a Cristo. E eles diferenciarão entre religião e entre realidade. Deus não nos trouxe uma religião cristã. Ele nos deu Cristo, o Salvador. E nós temos que enfatizar: não há outro nome dado debaixo do céu no qual possamos ser salvos. Somente há um Salvador e uma salvação. Isto está em Jesus Cristo. E como nós lemos aqui, que Deus nos ordenou a vida eterna e que Jesus Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Isso nos traz de volta ao começo da criação natural. Nos traz de volta ao paraíso, ao jardim do Éden. Quando, no começo do tempo, não na eternidade. Na eternidade, Deus, o Espírito, morava na sua plenitude de luz e Espírito através de toda a eternidade. Mas, no começo do tempo, Ele veio a partir da eternidade para o tempo, manifestando a si mesmo de uma forma visível de aparência, caminhando no jardim do Éden, criando Adão à sua própria imagem. E o mesmo único que caminhou no jardim do Éden, o mesmo único veio para estar conosco. E a palavra que havia no princípio, falando todas as coisas à sua existência, como João capítulo 1 e também Gálatas e Colossenses falam e testificam, nosso Senhor é o mesmo. Assim, nós cremos que Deus foi manifestado em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. No Antigo Testamento, Ele foi o Senhor Deus através dos 4.000 anos. No Antigo Testamento, ninguém, não Abraão, não Isaac, não Jacó, não Moisés, ou nenhum dos profetas falou de um pai no céu. Ninguém jamais falou de um filho no céu. O que eles dizem? Acima de 6.300 vezes no Testamento hebraico, a palavra Elohim, Javé, é mencionada. Elohim, Javé, o Senhor Deus, através de todo o Antigo Testamento. No Novo Testamento, Deus revelou a si mesmo como Senhor em Jesus Cristo. E a sua manifestação no céu é chamada Pai. A sua manifestação na terra é chamada Filho. A sua manifestação em nós é chamada o Espírito Santo. Deus habitando em nós através do Espírito Santo. Assim nós vemos a manifestação do mesmo Deus que caminhou no jardim do Éden, que encontrou Abraão, dando-lhe a promessa sobre o nascimento de Isaque, o mesmo único que falou a todos os profetas, o mesmo único que falou a Moisés, que falou a Jacó, e Jacó lutou com ele e disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. O mesmo revelou a si mesmo para nossa salvação como nosso Pai no céu. Porque em Cristo, o Filho, nós fomos adotados como filhos e filhas de Deus.
e somos trazidos de volta à nossa posição original. Nós estamos somente esperando para a transformação de nossos corpos no retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, esse corpo corruptível se tornará incorruptível e então nós estaremos com o Senhor para sempre. Assim, o retorno prometido de nosso Senhor tem que ser nosso tema principal e nossa preparação para estarmos prontos para o seu retorno tem que ser o propósito número 1 em nossas vidas. Porque a Escritura diz, nosso Senhor falando em Mateus 25, versículo 10, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Assim, o ministério, que agora está caminhando adiante mundialmente, é a última mensagem, a mensagem do chamado para fora, como está escrito em Mateus 25. Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Saí-lhe ao encontro. Nós temos que sair de todas as denominações. Nós temos que sair de todos os ensinamentos tradicionais e nos alinhar com a palavra e a vontade de Deus. Nós todos necessitamos de um absoluto e nenhuma igreja tem o absoluto. Somente Deus, a sua palavra somente é nosso absoluto. Eu vos dou um exemplo e espero que você compreenda corretamente. Alguns anos atrás, eu tive um serviço de batismo na parte do norte da Alemanha. Entre aqueles que estavam para ser batizados, estava um advogado. E ele também era um prefeito. E então, quando a igreja luterana ouviu sobre esse prefeito que havia sido batizado por imersão, todo o concílio da região se ajuntou e ele estava sentado lá como alguém que estava sendo acusado de ter quebrado, rompido as Escrituras, porque eles leram Efésios, capítulo 4, versículo 3 até 5, onde está dito uma fé, um Senhor, um batismo. E eles disseram, agora você aceitou outro batismo, então a maldição está sobre você, porque a Escritura diz, uma fé, um Senhor, um batismo. Assim, se você olhar no primeiro instante, essas pessoas estavam certas, mas somente em seus próprios olhos. Se eles fossem atrás da história da igreja, eles encontrariam que o primeiro batismo por aspersão sobre a testa aconteceu com Constantino no ano de 337. 337, quando Constantino estava deitado no seu leito de morte, o bispo foi chamado e então ele colocou sua mão dentro da água no nome do Pai, colocou sua mão na água no nome do Filho, colocou sua mão na água no nome do Espírito Santo. Mas esse é um batismo totalmente errado. Batizar significa imergir. Você vai de volta ao hebreu baptizo, que significa imergir, imergir. Quando João Batista esteve batizando, ele estava no Rio Jordão e Nosso Senhor veio ao rio. E quando ele foi tirado da água,
os céus se abriram e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba. Assim, o batismo da igreja, o aspergir, não é bíblico. Isso tem que ser dito, mesmo que você desligue agora. Mas eu quero que você saiba a verdade. Este é o tempo de Deus para a palavra de Deus ser respeitada. Se a Bíblia diz uma fé, um Senhor, um batismo, então tem que ser este batismo bíblico. O apóstolo Pedro, em Atos, capítulo 2, então Filipe, o evangelista, no capítulo 8, então de novo, na casa de Cornélio, o apóstolo Pedro, no capítulo 10, versículo 48, diz, ordenando que todos deveriam ser batizados no nome de Jesus Cristo. E então, quando o apóstolo Paulo veio a Éfeso, ele encontrou 12 homens que haviam sido batizados por João. E a pergunta foi, vocês receberam o Espírito Santo? E eles disseram, nós sequer sabíamos que o Espírito Santo teria vindo. E então ele ordenou que eles fossem batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é o que a Santa Escritura aplica. Uma fé, um Senhor, um batismo, um batismo. Não um batismo católico, não um batismo protestante, não um batismo anglicano. Não. Justamente um batismo, o verdadeiro batismo, dito na Santa Escritura. E você verá, se o Espírito de Deus está sobre você, você compreenderá Mateus 28, 19 corretamente. Foi o nome no qual deveria ser batizado. E o nome no qual Deus revelou a si mesmo no Novo Testamento como Pai, Filho e Espírito Santo é o nome da aliança do Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo. E aqui, em Colossenses, você pode ler, todos nós fazemos e todos nós dizemos, nós temos que fazer no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, amados amigos, chegando ao fim, o propósito desse ministério de ensinamento apostólico profético não é representar uma igreja ou uma denominação, mas compartilhar a verdadeira palavra de Deus como o absoluto. E eu jamais crerei, jamais praticarei algo a não ser que esteja na palavra de Deus. E por isso, agora, antes do retorno de Cristo, que está tão próximo, tantos falsos profetas que dizem ser curadores e fazer milagres estão à cena, mas o Senhor terá que dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não sinais são a confirmação que um homem está certo. Um homem de Deus está certo se a palavra de Deus estiver nele e se ele pregar o mesmo evangelho que Paulo pregou. Porque Paulo disse, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Nós temos que levar essas coisas a sério. Eu tenho uma comissão do Senhor, eu tenho que ser honesto. Eu tenho que te dizer a verdade, e somente a verdade da palavra de Deus vai libertá-lo. Que as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo descansem sobre você. Que você possa ser guiado pelo Espírito Santo para a plena revelação de Jesus Cristo. Que a plena compreensão lhe seja dada
para conhecer a Escritura, para conhecer o Senhor por divina revelação. Deus te abençoe e esteja com você no santo nome de Jesus. Amém.